Oi, bênçãos, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje eu quero falar com você uma coisa bem religiosinha, bem de oração. Tem até provérbio no vídeo de hoje, porque eu quero falar sobre algo que me ajudou a me salvar no meu momento aqui, 2023, né, galera? 2023 foi um ano complicadíssimo, mas que trouxe tanta coisa, tanta consciência de vida pra mim. E muito material pra eu falar com vocês. Então, bora pirar comigo sobre uma coisa bem religiosinha? Bora! Pro vídeo de hoje eu quero falar de duas coisas. Primeiro é uma oração realmente, o segundo é um provérbio. Cara, por que dá essa hora? Tem 1 bilhão. Olha o anel. Na verdade não vai ser nessa ordem. Quero falar primeiro do provérbio. Lá em 2023. Ai, caralho, eu não vou parar de falar de 2023. Juro que talvez até o fim do ano eu pare de falar desse ano. Desse ano de 2023. Eu estava, como todos sabem, não é mistério pra ninguém, fudida da cabeça. Mentalmente. Foi um ano fudidaço pra mim, da cabeça. Porque foi um ano bom, sabe? Materialmente foi um ano que não me faltou nada. Não passei fome, não passei necessidades. Tenho um teto. Graças a Deus tenho um teto pra morar. Meu casamento tá tudo certo. Não tinha problemas com meu casamento. Eu tinha problemas emocionais comigo mesma. Foi um ano difícil mentalmente por questões pessoais. Já entendemos que era uma questão muito aqui dentro, né? E aí procurando coisas, procurando meios pra conseguir, sei lá, sair da minha cabeça ou encontrar uma salvação pra mim, porque por mais que eu soubesse que a salvação não se encontra fora, eu estava um pouquinho presa em querer que a salvação estivesse fora, porque era muito mais fácil. Eu fui procurar nos meus papéis, tudo isso pra chegar na questão do provérbio, né? Eu poderia ser muito direta, mas eu sou prolixa. Eu cheguei nos meus papéis, eu guardo papéis que eu gosto muito de escrever desde sempre, né? Eu sou uma pessoa um pouco apegada nessas questões. E aí, ainda bem que eu guardo os meus papéis. Por quê? Porque eu achei nos meus papéis esse provérbio, o provérbio 37, do 7 ao 9, que um anjo que passou pela minha vida, chamado Karina, me entregou em 2016. Ela me entregou esse papel, mas eu só fui ler em 2023. Ai, que beleza, né, Bianca? Espero que a Karina nunca veja esse vídeo, pra ela não saber que eu só fui ler o papel que ela me deu quase 10 anos depois. Nem é quase nada. Boa de conta. E aí, eu encontrei esse papel. Mas assim, sabe sinais da vida? Pois é, a vida ela não dá ponto sem nó. E pra mim, eu fui ver esse papel lá em 2023 porque era necessário. Porque era o que eu precisava pro ano de 2023. Então assim, eu precisei receber esse papel e guardá-lo pra só ver ele quando eu realmente precisasse dele. Pra mim foi uma joia, foi tipo encontrar um tesouro. E eu encontrei esse tesouro. E esse provérbio, junto com a oração, eles casaram e eles trouxeram uma nova perspectiva de vida pra mim. Não é nem de visão, momento, não, é de vida. E eu quero dizer pra vocês o porquê. Primeiro vamos falar do provérbio. O provérbio, ele é o seguinte, eu vou ter que ler como ele é certinho e depois eu falo pra vocês. Não, eu vou falar pra vocês já como que é o provérbio, que a forma como eu uso ele, como eu falo ele no meu dia a dia, tá? Que é o seguinte, eu cito ele pra mim mesma dessa forma: Deus, não me dê muito para que na opulência eu não me esqueça de ti, mas também não me dê tão pouco para que na miséria eu não pragueje contra ti. Dê-me somente o necessário. Eu sei que esse provérbio ele fala um pouco mais sobre isso, né? Ele é um pouco mais extenso. Ele fala: dai-me da minha parte do pão. Enfim, o que eu fiquei com o provérbio, o que ficou gravado, tatuado na minha alma: Deus, não me dá muito para que eu não fique, que eu me esqueça de você, mas também não me dê tão pouco que na miséria eu fale mal de você. Eu quero o equilíbrio, eu quero o que tá no centro. Por favor, me dê o necessário. E cara, entende que eu já estive nos dois pontos?
do ter muito e do ter pouco. E entenda que ter muito não quer dizer que eu tinha milhões, e ter pouco não quer dizer que eu passei fome. Porque eu entendo também que esse ter muito e ter pouco não é só sobre dinheiro. É sobre vivência, sobre sensações da vida. Por quê? Porque quando eu fui embora de Campinas, que eu larguei o espiritismo, eu tive muito do material. Eu tinha um trabalho que o meu salário era de 4.000. Então, assim, eu não era rica. Eu era mediana, né? Eu tinha o suficiente pra viver com conforto. Só que eu tinha muito da vida material. Eu não tinha nenhuma regra, eu me afastei do espiritual. Então eu estava cheia do material. Então eu tinha muito. E eu me esqueci de Deus. Me esqueci completamente. Eu parei minhas práticas espirituais, eu me afastei do espiritismo e, consequentemente, eu me afastei de Deus. Eu me lembrava de fazer Ho'oponopono quando eu queria alguma coisa. Que pouco que é isso de espiritual e que muito de material. Então eu tinha, mas eu não era. Por outro lado, quando eu fui pro meu momento de baixa, que eu não vou falar o ano porque vocês já sabem, no meu momento de baixa, eu tinha pouco espiritualidade, eu tinha pouca matéria, no sentido de eu me sentia pouco, eu estava vibrando na escassez, uma escassez material, não necessariamente, porque como eu falei, eu não passei fome, não passei necessidade, mas eu estava escassa de mim mesma, eu estava escassa da espiritualidade. Aqui eu tinha muita matéria e eu me afastei da espiritualidade. Aqui eu tinha pouca, não tinha pouca matéria, mas eu tinha pouco de mim mesma. Aqui acho que era tipo, eu tinha muito ego. E aqui eu tinha zero ego. Eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. E aqui no pouco de mim mesma, nessa sensação de escassez, de falta, eu praguejei contra Deus. Eu cheguei a falar que, não me orgulho disso, tá? Mas que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Eu cheguei a falar pra Deus desistir de mim. Porque não tinha o que ele tirar dali. Sabe, eu realmente queria que Deus desistisse de mim, que a espiritualidade toda me abandonasse de vez. Por quê? Porque eu não tinha nada pra oferecer. Credo, né? Que horror. Se você estiver nesse momento, quero te dizer que vai passar, porque tudo passa nessa vida. E não tenta resolver sozinha. Por favor, busca ajuda de alguém próximo, de uma psicóloga, porque foi isso que me ajudou também. Além de ter voltado pro espiritismo naquele momento, voltar a fazer terapia me ajudou demais. Então esse provérbio, ele, quando eu li e eu comecei a falar todo dia, eu falava todo dia isso. Eu pedia todo dia pra Deus, não me dá muito, mas também não me dá pouco. Não me dá muito, mas também não me tirar tudo. Pra me deixar com equilíbrio, pra me deixar com o necessário. E então eu fui entendendo o que é necessário pra mim. Porque veja, eu não acho que a riqueza e a pobreza são coisas ruins. Na verdade, eu acho que a pobreza é ruim, sim, mas eu não acho que a riqueza é uma coisa ruim. Por quê? Porque a riqueza nós podemos aprender a viver com ela, e na pobreza nós precisamos passar por ela em algum momento para aprender e sair. Porque eu não acho que ninguém tem que ser miserável, não. Eu acho que as pessoas têm que sair desse lugar de pobreza. Mas não é sobre dinheiro. É sobre uma pobreza ou uma abundância espiritual, moral de si mesmo. E é muito louco como o cartaz, as folhinhas que a Karina me deu eram umas 6 folhas. De tudo que tava ali, o que me pegou, essa frase me pegou. Porque é entender o equilíbrio. É entender coisas que várias vezes eu já estudei, já passaram por mim. Estudos, entendimentos, pensamentos que já passaram por mim. Mas eu tinha ali, acho que o concentrado de tudo isso, e eu finalmente entendi que a abundância, a frase que eu gosto muito de falar do Cadu Caçaú, que a abundância é a fruta no pé, ali eu entendi. Quando eu li esse provérbio e pensei, caraca, é isso. Se a gente tem muito do material, e esse muito, como eu já falei, não quer dizer ganhar na Mega Sena. Quer dizer o suficiente para você se afastar de Deus.
do Deus do seu entendimento, como eu me afastei do meu. Só de ter muito não quer dizer que eu sou abundante, porque eu não tava me sentindo manifestando coisa na minha vida, entende? Mas também eu ter muito pouco, eu não ia manifestar de forma alguma, porque eu estava ligada na escassez. Então encontrar esse caminho do meio, e olha como palavras têm esse poder de nos tirar do fundo do poço, ou pelo menos ser a escada, a corda que nos tira, porque eu me repito aqui dizendo pra vocês que nada lá fora nos salva, a não ser a nossa própria conscientização de buscar essa salvação. Então essas palavras foi a corda, né, julgada dentro do fundo do poço, e eu me pendurei nessa corda e saí, porque ela me ajudou muito. Hoje eu busco esse caminho do meio incansavelmente, e eu acredito que buscar o caminho do meio é algo que nós aqui, no planeta Terra, no planeta da dualidade, vamos ter que fazer para sempre, né, que é buscar o caminho do meio. E aí, essa frase veio, e isso aconteceu. E eu reflito muito a respeito disso e continuo pedindo. Inclusive, quando eu me sinto perdida, eu falo esse provérbio que pra mim virou um pedido de socorro, uma oração. E junto eu coloco essa outra oração, que eu não sei de onde eu realmente aprendi ela. Eu não sei se foi no centro espírita ou em alguma busca de material espiritual, religioso, eu não sei. Mas eu sei que essa oração, ela é falada num seriado que tem lá na Netflix, o Midnight. Midnight o quê? Um seriado da Netflix. E é usada nos Alcoólicos Anônimos. E eu não sabia, eu fui saber quando eu fui procurar ela pra ler pra vocês. Que é a seguinte oração: Deus, me dê coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Me dê força para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E principalmente, me dê sabedoria para discernir entre os dois. Essa oração, meus amigos, ela é outra que, assim, me encontra, assim, no meio. Me pega certo. Nossa, por quê? Porque o ponto aonde você pede sabedoria para saber o que fazer, cara, pra mim é crucial. Porque é a mesma coisa. Porque assim, eu estou pedindo sabedoria para entender o que eu posso mudar, o que tá no meu controle. E o que não tá no meu controle, como que eu aceito isso? Me deixa entender, Deus, como é que eu mudo o que tá no meu controle e como é que eu aceito o que não tá no meu controle. E aliado a isso, eu ainda peço para que eu tenha discernimento de encontrar o caminho do meio sempre. Ativamente eu estou buscando a minha melhora, ativamente eu estou buscando mudar a minha percepção e ser autossuficiente. Não que eu não precise da espiritualidade, mas que eu entenda que o meu caminho vai se abrir se eu caminhar através dele com consciência. Então essas duas frases, essas duas orações, que eu entendo as duas como orações, elas tiveram um potencial transformador em mim gigantesco. E por isso que por isso que eu tô aqui falando pra vocês sobre elas. Porque é louco como um texto de 2016 foi chegar até mim no ano que eu precisava, e como ele me lembrou dessa oração, que eu já conhecia antes, tá? Já conhecia antes. Me lembrou dessa oração e elas casaram num ponto que talvez não faça sentido, mas dentro de mim fez muito sentido usá-las, aliá-las. Além de me fazer entender a abundância verdadeira, a fruta no pé, esse caminho, esse lugar onde eu realmente entendo que eu tenho o que eu preciso e o que eu preciso é o necessário, então tá tudo certo. Eu tô vivendo bem. Eu não preciso me ligar à escassez de achar que eu tenho pouco por me sentir pouco. Mas também eu não me ligo a uma abundância material que me faz esquecer do ser. E eu sou um ser espiritual acima de tudo. Eu me vejo, eu me sinto esse ser espiritual. E se você se vê e se sente esse ser espiritual também, por que a matéria ela tem um poder tão grande sobre você? E por que, ao contrário disso, quando você não tem a matéria tomando todo o espaço da sua vida, por que é a falta
Por que é 8 ou 80? Porque são os extremos. Os extremos nunca são legais, eu aprendi isso com a Rose. Nenhum extremo é bom. O caminho do meio é bom. Mas para buscar o caminho do meio, na verdade, para chegar no caminho do meio, é um esforço que a gente tem que fazer. E quem quer fazer o esforço? Ai, quase ninguém, né? Hoje em dia. Porque, vamos combinar, seria muito mais fácil se as coisas, se o entendimento, se a paz chegasse até a gente sem esforço. Não seria bom? Seria, mas não é assim. Então vamos lidar com o que a gente tem que lidar. E é isso. Fazer o quê? Mas é esse ponto que foi pra mim não foi uma ficha, como diria a Paula Abreu, foi um bueiro caindo na minha cabeça. Uma tampa de bueiro caindo na minha cabeça. Porque eu entendi que, então eu tenho que ativamente buscar esse caminho do meio. Por quê? Porque ou eu estou ligada no material, ou eu estou ligada na escassez, no ter muito materialmente. Se eu não tenho muito materialmente, e esse é o ponto também, porque o que a gente tem, a gente não enxerga como tendo, o que me remete a uma outra frase muito interessante que eu escutei recente, esse ano, que é: o ser humano vive constantemente na ânsia de ter e no tédio de possuir. Então a gente tá sempre querendo mais e mais, o que nos liga a um excesso material, onde não enxergamos aquilo que já possuímos e queremos ter mais, o que nos faz ou ficar materialmente cheios, e aí a gente se esquece de Deus, ou nos sentir materialmente escassos, e aí nós falamos mal de Deus, porque Deus não nos ajuda a conseguir o que a gente quer. Mas o que a gente quer é um iPhone 16, sendo que a gente tá com o nosso Xiaomi 14, que atende todas as necessidades, mas a gente não tem o iPhone 16, porque a gente tá ligado na falta. Ou a gente já tem, mas a gente quer comprar mais. Agora eu quero mais. Eu já tenho, eu sei que eu tenho, mas eu quero mais. E a gente tá ligada no muito, nunca no meio. E eu digo tudo isso, gente, não tô falando aqui pra vocês, tô falando que tudo isso que eu tô falando é coisa que eu já vivi e que eu tenho que me policiar para não voltar pra esse lugar. Ou um extremo da falta ou um extremo do possuir. Porque a matéria me seduz muito. Eu entendo que é a minha má tendência e eu tenho que lutar contra isso. Essa sedução da matéria. Eu me sinto muito inclinada a querer mais e querer mais. E quando eu não consigo, porque uma hora o dinheiro acaba, né, gente? A gente tem um salário. A gente ganha 5 e quer gastar 10. A gente ganha 10 e quer gastar 20. Então, assim, não dá, né? E eu tenho que me policiar, porque se o meu salário caiu e eu não tenho dinheiro pra comprar mais outras 30 coisas, eu vou pra falta, eu vou pra escassez. Eu me sinto tão pobrezinha que, assim, dá raiva. Quando eu paro conscientemente e olho o que eu tô fazendo, porra, como que eu vou manifestar abundância na minha vida se eu tô pensando na falta? Então, entender isso pra mim foi crucial, e por isso que eu quero falar, porque vai que é crucial pra você também, né? Eu acredito que quando a gente entende que o viver com conforto não é viver com opulência ou ostentação, alguma coisa muda dentro de nós. Porque é muito diferente você viver com conforto, você viver com a ostentação e você viver com a miséria. O conforto, ele é o caminho do meio. O conforto, pra mim, pode ser 4 mil reais por mês. O conforto pra você pode ser 10 mil por mês. E tá tudo bem. Desde que seja o conforto. Desde que seja pra atender às suas necessidades, poupar um dinheiro, fazer uma viagem. Não, mas eu quero ter dinheiro infinito, porque eu quero ter um iate e eu quero viajar todo mês pra um país. Tá bom. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Isso pra você é o seu conforto? Ou verdadeiramente pra você o conforto é ter sua casa sem aluguel? Tá, mas eu tô indo pagar o meu financiamento, mas tudo bem, é confortável pra mim porque eu estou comprando o meu lugar de morar. É confortável pra mim ter um carro, porque aí eu vou passar menos tempo no ônibus e vou chegar mais cedo em casa, passar mais tempo com a minha família. É confortável pra mim. E tudo isso tá confortável pra mim dentro do meu salário. Não, seria confortável se eu recebesse R$1.000 a mais. Então eu vou buscar esse R$1.000 a mais e aí eu vou estar com conforto e eu vou ficar bem.
isso tira da gente o peso de estar sempre se sentindo com pouco, ou então sempre buscando a opulência. Pra quê? Pra mostrar? Ou pra realmente viver? Só tô jogando, tá? Agora são meio que perguntas e coisas soltas. Porque quando eu entendi que pra mim o conforto é viver como eu tô vivendo hoje, falta algumas coisinhas? Sim, sempre falta. Faltam uns ajustes, mas não são ajustes materiais. São ajustes muito mais morais. Me falta, eu tenho uma necessidade, eu sinto uma falta de estar fazendo alguma coisa ativamente pra alguém. Então eu sinto falta de estar num trabalho social. Mas eu não sinto falta de estar recebendo a mais. É claro, se eu recebesse R$1.000 a mais, eu ficaria um pouco mais feliz. Sim, mas ia trazer mais conforto e eu ia trazer mais comprinhas na Shopee, talvez. Então é ter essa consciência do que é confortável pra você. E eu já fui para outro lado. Vamos voltar. Essas duas orações, elas serviram muito para me tirar ali do fundo do poço, me ajudar a sair do fundo do poço, porque eu entendi a questão da consciência do equilíbrio, a consciência do caminho do meio. Eu sei que o budismo fala muito sobre esse caminho do meio, eu estou estudando sobre isso, e quando eu chegar lá eu quero falar muito sobre isso com vocês, com certeza. Mas eu estou entendendo o que é isso no budismo, mas com essas orações, com o meu momento, com a minha vivência, eu entendi o que é buscar esse equilíbrio. E ativamente eu preciso voltar para esse caminho do meio. Então, não ache que por fazer essas orações, ou não ache que por você entender qual é o seu ponto de equilíbrio, você vai estar nele para sempre. Quem dera se fosse assim. Constantemente você vai ir para algum lado. Constantemente. E cabe a você parar, repensar e voltar. Aí você vai sair. Aí você vai voltar. Aí você vai sair. Aí você vai voltar. Porque a vida é dicotômica. A vida tem seus altos e baixos. Ainda bem, porque se a vida fosse parada, não seria vida, né? Porque tudo que tá parado tá morto. Então, a vida tem isso. E cabe a nós voltar para esse caminho. E essas duas frases, duas orações, me fizeram entender esse caminho e me fazem constantemente voltar para caminhar no caminho do meio. O caminho do meio, ele é largo, ele não é estreito, como as pessoas dizem. Ele é generoso, porque o caminho do meio ele é alinhado com a vida, e a vida é abundante, a vida é generosa. Quando a gente sai desse caminho, e aí tá um ponto também, que é o GPS de se você tá seguindo o caminho certo ou não. Dói. Qualquer um dos outros dois caminhos traz dor. O caminho do meio, que tá alinhado. Ah, mas no caminho do meio eu tô buscando ganhar mais dinheiro. Você vai se sentir buscando efetivamente algo pela sua vida, e isso não vai ser doloroso, isso vai ser prazeroso. Porque a felicidade tá no caminho, não tá no final. Então, se você tá aqui no meio, eu tô buscando um trabalho, enquanto isso eu tô pegando meu metrô às 5 horas da manhã. É cansativo, mas eu estou buscando uma coisa melhor. Não é tão doloroso quanto se sentir escasso, pobre de alma. Não é tão doloroso quanto se sentir tendo muito e ainda assim não tem nada. Sabe? Eu espero que faça sentido pra você, porque pra mim fez muito sentido. Tudo isso. Porque era assim que eu me sentia. Caraca, eu tava lá vivendo momentos incríveis, mas alguma coisa faltava. E faltou ao ponto de eu pedir demissão pra voltar pro meu mundo, pra outro lugar, pra buscar isso que faltava. Sem entender que era isso que eu tava buscando, tá? Demorou. Eu pedi demissão e demorou mais pelo menos 2 anos pra eu entender o que eu tava buscando. E nessa busca eu fui pro outro extremo. Meu Deus, como dói se sentir escasso, se sentir um fracasso. Como dói. Então, encontrar esse caminho do meio, novamente, como eu me repito, né, gente, é essencial para que a gente se entenda, para que a gente caminhe, para que a gente não sofra tanto. A vida vai deixar de ter dificuldades? De forma alguma. Vai continuar tendo dificuldades. A vida é difícil, sabe? A vida é linda, a vida é bela, mas a vida também tem suas dificuldades. Só que a gente consegue passar pelas dificuldades com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais força, com mais coragem. Dessa forma, se essa mensagem, se essas orações
fizeram algum sentido pra você, como fizeram pra mim, então minha missão aqui já foi cumprida. Um grande beijo no seu coração. Eu te amo infinitamente. Te desejo um ótimo caminhar pelo caminho do meio. E até a próxima. Tchau, tchau.